Tá? Então, vamos lá, eu comecei a Agora você fica gravar. à vontade para perguntar, viu, Eliana? Você fica à vontade, Tá bom, tá bom? pode deixar. É Luciane. É Luciane, desculpa, Luciane. Não tem problema. Então, eu vou começar lendo aqui o termo de autorização de imagem, tá bom? Ok. Confirma para mim o seu nome completo, por favor. Armindo Martins Vaz. Senhor Armindo, o senhor tem ciência e concorda que o autor da própria saúde grave, edite e publique os trechos dessa conversa para divulgar o poder das plantas medicinais em suas mídias sociais, sem que para isso haja qualquer remuneração em troca? Sim, concordo plenamente. Caso algum material seja feito posteriormente com partes dessa entrevista, e você queira que tire do ar, é só enviar um e-mail para suporte@autordapropriasaude.com, solicitar a retirada do vídeo, não precisa justificar os motivos, a gente remove, tá bom? Ok. Então vamos lá. Agora eu gostaria que o senhor começasse então falando onde mora, a sua idade, se o senhor é casado. Eu tenho 73 anos incompleto. Em agosto eu completo 73 anos. Sou nascido em Catalão, Goiás, e moro onde resido até hoje. Só tive um período que eu morei em Brasília, Distrito Federal, que foi de 72 a 74. Sou casado, casei em 1975 com a Madalena Aparecida Vaz. Tenho 2 filhos e 2 netos. Tá. E qual que é a sua área de atuação? No que o senhor trabalhava? Eu era advogado. Depois que eu adoeci, eu fui obrigado a aposentar por invalidez. Tá. E qual que foi o motivo, então, da sua doença? Em 1989, eu fui diagnosticado com poliomielite crônica. Uhum. De lá para cá, e aí, naquela época, poliomielite era uma doença, não tinha nem nos dicionários. Eu fui para o Aurélio e não achei que era poliomielite crônica. Não tinha internet, não existia internet, a gente não tinha muito para pesquisar, era uma dificuldade muito grande. Hoje, aí e comecei a peregrinar, via tratar em grandes centros, como São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, que é a minha capital, fui para Brasília e Ribeirão Preto, essas cidades por aí. Nunca, só tinha o diagnóstico, Uhum. e medicamento básico naquela época era corticoide e diclofenaco. Uhum. Tomando esses medicamentos durante um período, e isso me dava uma sobrevivência, mas era muito dolorido, porque essa poliomielite é uma infecção em toda a musculatura esquelética. Nossa. O senhor sentia muita dor, então? Nossa Senhora, eu conheço, Eliane, eu conheço o que é dor. Dor é uma das piores doenças que a pessoa pode ter. Eu cheguei a tomar, de lá para cá, uma história bastante comprida, até 1915, por aí. Eu passei por muito, fui tomando medicamento, cheguei a tomar mais de 20 tipos de medicamento dia, tomando morfina e outros analgésicos para suportar as dores. As dores. E como que o senhor chegou até o canal do Daniel? Como cheguei ao canal do Daniel? Aí foi um milagre de Deus. Você me desculpa a minha emoção nesse momento, porque eu não tenho noção muito grande
nos meios sociais, como usar celulares, essas coisas, eu não tinha como fazer isso. Em 1917, procurando tratamentos alternativos no Google, e eu vi um vídeo do Daniel. No final, do vídeo, ele falava que para essas pessoas que tivessem interesse para criar o canal. Eu não sabia como fazer no YouTube, nem fazer essas coisas. Tentei fazer pelo Zap. Me veio uma resposta que pelo Zap eu não teria essa resposta. Eu teria que fazer por outro canal. Uhum. E aí perdi o contato. Em 1921, eu já estava com mais de um ano acamado. 2021. 2021. Não só eu, como a minha esposa também. Então, o senhor conheceu em 2017 o canal porque o senhor já estava começando a pesquisar alguma alternativa natural para usar? Natural. Depois, naquela época ali, e aquele foi o vídeo que me chamou muita atenção, porque eu via outros, mas as informações não eram com estudo científico. Quando eu vi o Daniel falando, dando informação e de pesquisa científica, eu falei, é o que eu preciso. Eu já tratava até sobre vitamina D, várias outras formas de tratamentos. Segui muitos, né? Mas vendo aquele vídeo, como é que o senhor se sentiu, assim? Se sentiu com esperança? Senti com esperança, mas ao mesmo tempo desolado por não conseguir seguir, ter filiado a um canal do Daniel. E continuei, né, a procurar. Em 2022, eu vi uma live do Daniel. E no final da live ele chamava para afiliar, que ia começar a semana a minissérie. E naquela época eu não sabia nem como registrar no YouTube, que era só apertar ali e eu teria. Uhum. E eu morava só eu e a Madalena, e durante o dia vinha uma pessoa que cuidava da gente. Eu não tinha mais como, não gostava de estar incomodando os outros. Mas aí Deus me orientou como eu cadastrei no canal. E me filiei e cadastrei para fazer a minissérie. Vendo a minissérie, eu vi toda a alternativa, não só para mim, que eu achava que não tinha mais alternativa, mas para minha esposa, que ela tinha osteoporose e artrose. Para deitar era uma gritaria danada, porque ela tinha 4 fraturas na coluna. E tomando também morfina. Vi toda a minissérie. Eliane, me perdoe a minha emoção. Pode ficar à vontade, fica tranquilo. Pode. Se o senhor precisar pausar, não tem problema. É muito significante para mim. Você está entendendo? Eu entendo. Eu estou falando isso aqui hoje para uma pessoa da equipe do Daniel. Você não sabe o quanto é importante para mim. Aí eu fiz a minissérie. O Daniel falou que quem cadastrasse no grupo VIP, as inscrições abriria às 6 horas da manhã do outro dia. E eu cadastrei, e de lá para cá, nunca mais deixei de seguir o Daniel. Segui. Naquele dia, eu já me inscrevi no curso, no APS.
Já, já passei a ver vídeos do Daniel e comecei a preparar plantas, chás, que eu já tinha hábito de tomar chás, para poder fazer tratamento para Daniel. Uhum. Quero deixar um registro aqui. Eu vi tantas lives do Daniel com outros verdinhos, e todos eles gastavam R$ 1.500 em farmácia. Naquele mês de outubro eu paguei na farmácia tratamento para mim e Madalena do mês de setembro e outubro até aquele dia, paguei R$ 11.800. Nossa. Isso era de remédio químico. De lá para cá, aí eu tomando aquele tanto de tratamento, deixei. Hoje eu tomo só corticoide, porque o meu organismo não produz há muitos anos cortisol. E eu tomo só pelo objetivo de por causa do cortisol. E como é que foi o tratamento que o senhor fez, então? Daí o senhor entrou no programa, né, do APS 100%, e aí quais os tratamentos que o senhor fez para o senhor? No início, o mais difícil foi encontrar a erva baleeira. Não sabia onde encontrar a erva baleeira. Uhum. Fui em todas as farmácias naturais por aqui. Ainda naquela época não tinha botica, né? Tinha erva, local de erva, mas para mim não consegui. Até que eu consegui plantas erva baleeira. Hoje tem todas as casas de ervas aqui em Catalão, tem a erva baleeira. E comecei a tomar erva baleeira, picão preto, cúrcuma, erva botão e canela de velho, e fui. E fazendo para a Madalena. Ela tem dificuldade para tomar chás, eu fazia para ela tintura. Isso eu aprendi na aula 19 em diante do curso APS. Uhum. E hoje, todos nós dois temos qualidade de vida. Nós E dois como temos foi qualidade. o desmame dos remédios que o senhor tomava naquela Fui época? tirando todos ali, né? Porque Uhum. dali para cá, Liana, o que me aconteceu? Aquele tempo todo tomando aqueles medicamentos, aí eu vou elencar aqui todas as minhas doenças, para você ter uma ideia. Começou com a polimiosite crônica, dores generalizadas e crônicas, dores até nos ossos, a gente sentia dor nos ossos. E diária brigando com os médicos que aquilo a morfina não tirava dor. E não tirava dor. Não aliviava a dor, nossa. Uhum. Aí eu já tomando, os médicos me mandando tomar Oscal, por causa eu já tinha osteopenia. A Madalena já estava com osteoporose, grau bem elevado, acentuado, porque ela fez a bariátrica e o organismo dela não absorvia as vitaminas. Você está entendendo? E aí surgiu assim, com o corticóide surgiu a síndrome de Cruz, que eu vim a identificar com o Daniel, em vendo lives do Daniel. Médico nenhum, nunca vendo aquela minha cara, hoje não tem mais, vendo aquela cara cheia, aquela lua cheia, mas nunca me falava o que era. Uhum. A neuropatia periférica. Neuropatia é essa periférica que eu tratei com o escalda-pés. A síndrome de Cruz, com os medicamentos que eu fui tomando, chás para desinchar, também acabou. Hoje eu tenho essa face, hoje eu não tenho mais nem a barriga, o abdômen acentuado alto.
que mais? Surgiu labirintite. Eu tratei vendo o live do Daniel, vendo lá com outros velhinhos, e aprendi que tratava com caldo mariano e chapéu de couro. Acabou o labirintite. Essas doenças aí que eu estou lhe falando, todas foi esvairindo com o tempo. Todas. E aí, hoje, se você me perguntar, eu não fiz desometria, eu não fiz várias desometrias ósseas, eu não fiz mais exame para ver se eu ainda tenho a poliomielite, mas eu não sinto dor da poliomielite. Uhum. Eu não sinto mais a dor. Hoje você está falando aqui com um homem que não tem nenhuma dor. Esse é o todo. Remédio hoje ou só planta? Eu só tomo corticoide por causa do cortisol. Mas nenhum remédio. Não tomo nem tomo Novagina, eu não tomo. Nada disso. Para nada. E o senhor não gasta nada, então, hoje com medicamento? Zero. Eu não tenho conta em farmácia mais, Eliane. A Madalena não toma mais. Ela tomava medicamento para dormir. E na tarja preta, hoje não toma, hoje só toma plantas. Só plantas. E ela vive sem dor também? Sem nada de dor. De brincar. Ela vivia toda dolorida, inchada, não tem dor. Graças a Deus, nós não sabemos mais o que é dor. Não sabemos. Aí, com pouco, naquele momento, eu tive ácido úrico. Aqui você pode ver meu braço aqui, ó. Uhum. Dá para ver? Dá. Hã? Dá para ver. Mas não dói mais. Acabou, nunca mais tomei medicamento para ácido úrico. Isso tratando com cordão de frade, erva baleeira. Aí veio, antes de eu conhecer o Daniel, eu tive problema de próstata. Fiz uma cirurgia, e nessa cirurgia eu peguei uma infecção hospitalar, onde a médica, a diretora do HTT, do Hospital de Doenças Tropicais, em Goiás, me falou, até hoje nós nunca deu conta de combater essa bactéria. Eu perguntando a ela falou, eu perguntei a ela qual seria a minha expectativa de vida. Ela falou, nenhuma. O senhor não aguenta tomar esse medicamento que eu vou estar te passando 14 dias. Nossa. Hoje, aí, quando eu conheci Daniel, eu já estava com a segunda operação de próstata, mesmo passando por toda essa situação. Eu vinha a fazer, já tinha marcado para fazer uma outra cirurgia. Tratei tudo com planta, reverti a prostatite benigna. Não tenho mais esse problema. Com aquela primeira cirurgia, eu tive bexiga imperativa, mas trato também com plantas controladas. Aí começou a... O que mais? H. pylori tratei com quiabo, é o que o Daniel recomenda, quiabo cru, só com quiabo. Deixa eu ver o que mais. Aí veio a esteatose hepática. Uhum. Eu, com aquele tanto de medicamento, não tinha ainda, não tomava algum chá, mas nem sabia para que era. Aí, e não tinha, os médicos não... Eles têm um defeito. Eu até hoje não encontrei médico que fosse muito sincero comigo, mesmo sendo amigo, para dizer, olha, você tem que fazer atividade física. Mandava eu fazer atividade física, mas eu não fazia por causa das dores da poliomielite. Era só eu
eu fazia qualquer atividade, andar qualquer tantinho, a poliomielite que estava adormecida ali, ela tornava aguda, e aí eu não fazia. Hoje eu faço pequenos exercícios. Mas o senhor foi aprender melhor sobre, então, a necessidade da atividade física, também seguindo os conselhos do Daniel. Com certeza. E as plantas foi me tirando a dor, eu fui adquirindo confiança e condição para estar fazendo isso. E o que mudou, seguindo também as orientações do Daniel, né? O que mudou em relação à sua alimentação, à sua qualidade de vida? Tudo. Hoje eu não como óleos vegetais, na minha casa não tem açúcar, na minha casa não tem... em abril, eu vou chegar lá quando eu dei a cirrose. Em abril, eu fiz 1 ano que eu sem comer arroz, nem integral, nada de arroz. E eu que achava que não dava conta de sentar numa mesa sem comer arroz ou macarrão. Não como isso. Então me deu uma consciência tão grande. Hoje eu sou muito consciente do que eu gosto de viver. Eu sou consciente do que eu vou... A minha expectativa de vida, que lá atrás eu já tinha acabado, não existia. Eu já estava em fase para não gostar mais de viver. Aí eu passei a gostar da vida novamente, né? Pelos médicos também, eles... Não, os médicos... Quando eu fui diagnosticado com poliomielite, o médico que fez o diagnóstico encontrou a Madalena e perguntou por mim. Mas, Madalena, o Armindo sumiu, cadê o Armindo? Aí ela falou para ele que eu estava trabalhando. Ela falou, o Armindo não pode trabalhar. Pro resto da vida, ele vai ter uma vida muito sofrida. Mas ainda eu trabalhei. Eu gostava muito de advogar. Uhum. É o que eu mais gostei de fazer na minha vida toda, foi ser advogado. E não ganhei dinheiro. Era advogado, até adquiri um nome de advogado casamenteiro. Eu trabalhava em área de família e trabalhista e previdenciária, né, na época. Eram minhas 3 áreas. Uhum. Mas aí... E aí aconteceu o seguinte, em abril de 2024, eu e a minha esposa fomos para Palmas, que minha filha mora lá, ela é advogada em Palmas, Tocantins. E lá ela tem lá 4 sobrinhos e esposa e esposo de sobrinha dela, que são médicos. E um deles tem um laboratório e tinha um aparelho de fibroscan. Não sei se você sabe, ele escaneia o seu fígado. Uhum. Aí ele chamou a gente, sem cobrar, falou, tia, eu quero fazer um exame para a senhora e para o meu tio. Vocês vão lá no consultório que vamos fazer. Ele mesmo fez. Ele fez da Madalena, falou assim, mas já está magrinha demais, já não tem... Está ótimo o seu fígado. A hora que ele fez o meu, ele terminou de fazer, e esse é um menino que nasceu dentro da minha casa. A mãe dele era solteira, irmã da Madalena, e quando ele nasceu, ele veio para dentro da minha casa. Então, todas as férias ele vinha para a minha casa. Ele era muito apegado a gente. Falou, tio, eu terminei, mas só que eu vou fazer de novo. Ele estava caçando palavras para me dizer o tanto que eu estava ruim do fígado. Era todo o fígado cheio de fibrose, que ele não conseguia nem escanear direito. E tanto a fibrose, está aqui meus exames, aqui, tanto a fibrose como a gordura, a osteoartrose,
estava em grau, quase grau máximo. E aí, entre eles, pensa, aí ele falou assim, o senhor está mais ruim que a minha mãe, que a mãe dele também tinha cirrose, deu cirrose. E ele descobriu fazendo o primeiro teste com o aparelho. Aí, tá. Aquele dia, isso foi no dia 8 de abril do ano passado. Eu fiquei, mesmo já tomando plantas, e eu fiquei desesperado. Mas muito desesperado. Tudo que eu via, a expectativa de vida era 1 ano e meio, no grau que eu estava. Ao chegar em casa, falei, eu já não comia arroz, eu já não comia carboidrato, eu não comia glúten, embutidos. Eu falei para a Madalena, e aí ele já me falou, e o senhor já está com começo de ascite. Seu abdômen já está muito dilatado. Cheguei em casa, falei para a Madalena tirar todo o sal, zero sal. Durante 2 meses eu comi 0 sal. E 0 gordura, até azeite. Eu como hoje gordura de porco, azeite e óleo de coco. E castanhas, né? Naquela época, aí naquele momento, lógico que foi o corticoide o principal a causar a esteatose, que levou à cirrose. E como tirar aquilo? A esposa dele, que é um oncologista, falou, é fácil, vamos tirar o corticoide do tio. Ele falou para ela, Lorma, como nós vamos tirar o corticoide do meu tio? Ele toma corticoide há mais de 30 anos. Ele não produz cortisol. Que jeito? Ele é 7,5, e eu entrei aí eu entrei foi aí que eu comecei a fazer aquelas atividades moderadas, mas fazendo. Atividade física? Comecei a tomar caldo mariano, dente de leão, erva botão, picão preto, alcachofra, e fui tomando. 7 meses depois voltei lá para fazer o exame de novo. Zero esteatose hepática. Zero. Nada de esteatose hepática. A fibrose, que estava em 15, baixou para 8,5. Ele chorou de alegria. Ali eu nasci de novo. Naqueles dias, eu tive vontade de falar. Eu vi o Daniel fazendo uma live com a Verdinha lá de São Paulo, onde ela falou que tinha curado de cirrose. Não sabendo o Daniel que um aluno dele, um discípulo dele, já tinha curado de cirrose. Uhum. Curado. Sabe o que é curado? Nada de cirrose. Continuo tomando meus chás. Naquela época eu tomava tintura. Nem tintura, eu tenho uns 20 litros de tintura no meu armário. Não tomo mais tintura, passei a não tomar tintura, nem o álcool, nem na cintura. Uhum. Somente os chás. Chás e cápsula. Tá. Só tomo mais cápsula, muito pouco. Então, hoje a sua saúde está estável, o senhor está se sentindo bem, sem dor, não tem nenhuma questão a não ser o cortisol, a produção do cortisol. A única questão hoje é de janeiro para cá. Aí surgiu, já tinha surgido também, quando surgiu a ceatose, a diabetes. Uhum. Comecei a tomar muitas plantas para diabetes. A minha resistência insulínica, eu produzo muita insulina, mas não, a minha insulina é muito alta. De janeiro para cá, a minha diabetes está tão controlada que hoje a minha média é 80.
Olha que bom. Meu objetivo até o final do ano, reverter a diabetes e voltar a ser um homem zero em plena saúde. Uhum. E tudo isso tem um nome, chama Daniel Fojas, e toda a sua equipe. E primeiramente Deus, né? Uhum. Você... O que é ser um verdinho para o senhor? O que é ser um aluno APS, o autor da própria saúde para o senhor? O que Ser é? livre, ser independente, ser autoconfiante, conhecer o seu organismo, ter amor pela vida, gostar de viver e gratidão a Deus. É. O senhor comentou que conseguiu ajudar também a sua esposa em vários problemas, né, em várias questões de saúde. Sim. Hoje ela está sem dor e Hoje ela também está sem dor. Ainda tem um pequeno fragmento na coluna, mas não tem dor mais, não sente dor, a coluna não comprime, a artrose, a osteoporose, as mãos dela já estavam fazendo nódulo, não, acabou, sarou aquilo. Tudo tomando cavalinha e erva-botão, erva baleeira. Eu tenho no meu quintal erva baleeira plantada, eu tenho lá no sítio erva baleeira plantada. Uhum. Eu compro de uma outra verdinha, aí em São Paulo eu compro, eu tornei amigo dela, ela também era do grupo da turma 21. Eu compro, ela me manda canela de velho daí de São Paulo, porque aqui em Goiás, como o Daniel mesmo fala, aqui tem muito alumínio. Eu tenho muita canela de velho, mas não uso aquilo. Lógico que eu uso apenas, usei, não faço mais. Nem escalda-pé eu não faço mais. Uhum. Aí a minha esposa tem uma qualidade de vida boa. Ela já não ia mais à igreja, hoje já vai à igreja quase diariamente. Participa dos movimentos da igreja. E Uhum. nós temos uma vida. Eu fiquei, a minha carteira estava vencida. Vou te mostrar, falar o que aconteceu. Eu nem revalidei por muito tempo. Eu não tinha mais condição de dirigir. Depois que eu melhorei, sarei. Eu não melhorei, eu sarei. Uhum. Eu revalidei a minha carteira de motorista, revalidei a minha carteira de para pilotar canoa e para pescar, para mim fazer a minha terapia. Hoje, hoje eu sou um homem, um homem novo. Uhum. Você não pode imaginar a alegria que isso dá para uma pessoa. Os médicos ficam, não vou, só vou em médico para fazer pedido de exames, que ainda faço exames para manter as minhas vitaminas, essas coisas. Uhum. A da Madalena, a mesma forma. Não gastamos com médico. Só um registro lá atrás, antes de Daniel, antes de 2021, nós fazia tanto exame, embora tendo convênio, que um dia ela chegou para mim, vamos parar de fazer esses exames. Cada médico, todo dia era um médico, hoje era um médico, amanhã era outro. Cada um fazia um pedido de exame diferente. E não está adiantando nada para nós, tudo a mesma coisa. Uhum. Hoje nós só faz exames de rotina, Olha. todos os dois. Tratei Covid do meu filho, da minha nora. Já ele é meio. Dá um pouco de trabalho, assim, não se cuida muito.
Durante o período de Covid, eu mais a Madalena isolamos na chácara. E ele pegou Covid, acho que a segunda, 2 ou 3 vezes. Não gasta uma semana para as plantas, o combo do Daniel, né, que o Daniel tratou. Não gasta uma semana, Covid vai embora, dengue vai embora. E o que mudou de ter feito o APS e o terapeutas, entre um curso e outro? O que o senhor sentiu de diferença? Embora não tenha... Tudo são outros ensinamentos, você vai entrar... No terapeuta, você vai aprender mais sobre a fisiologia humana, mas foi um complemento daquilo que eu já tinha aprendido com as lives e com as aulas do APS. O terapeuta veio a confirmar, mostrar mais, tornar mais claro, me capacitar mais para o meu tratamento. Essa mudança. O motivo de ter ingressado no terapeutas foi ainda de continuar tratando com mais segurança a sua saúde e a saúde da sua família. Com certeza, com certeza. E foi o investimento. Hoje eu sou inscrito no terapeuta vitalício. Eu só não fiz o curso sobre pressão, eu não fiz porque eu não tinha necessidade, porque mesmo lá de trás, tomando tanto medicamento e corticoide, a gente tinha uma alimentação bastante regada de temperos para não elevar, não alterar a pressão arterial. E as irmãs todas da Madalena têm problema de pressão arterial e ela não tem, graças a Deus. E o seu intuito não é trabalhar como terapeuta, não era trabalhar como terapeuta, era realmente agregar mais conhecimento e aperfeiçoamento sobre as plantas. Com certeza. Por que não é trabalhar como terapeuta? O que eu já tive colega, Virginia, que já me perguntam, Armindo, Deus quer que você tratando. Eu nunca neguei um tratamento aqui na minha porta, mas nem mesmo, irmão, eu chego para eles, ó, você tem que tomar esse e essa planta. Não, eu não faço isso. Mas foi o melhor investimento que eu já fiz da minha vida. Melhor. Faria tudo de novo se o Daniel me cobrar. Tudo. Tudo que ele me mostrar, eu vou fazer. E recomendo a todos a fazer. Já chamei minha irmã, meus irmãos a fazer. Porque eu acho que a gente tem... É o que o Daniel fala todo dia. Eu não vou te dar remédio na sua casa, não. Eu vou te capacitar para ser autor da sua própria saúde. E o APS me capacitou. E me capacita cada dia mais. O que é ser APS para o senhor? É aquilo que eu te falei, liberdade, conhecimento, gostar de viver, ser independente, ter autoconhecimento. É tudo. Eliane, olha só, eu que tomava quase 30 medicamentos dia, onde os médicos me davam morfina com... já passou a dar com... Antes era diclofenaco, aí eu tornei alérgico com diclofenaco. Dei 3 choques anafiláticos com diclofenaco. Hoje, não ir na farmácia, não precisar ir na farmácia. A minha casa era cheia, todos os armários eram cheios de remédio. Hoje, os meus armários são cheios de plantas. Legal. E
para encerrar, o senhor teria alguma mensagem especial para o Daniel? Minha eterna gratidão a ele. Rezo para ele e para a família dele todos os dias. Que ele continue fazendo o que sempre soube fazer. Começou tratando a Paula, aquilo que eu sofri quando criança. Faço ainda os meus chás igual a mãe dele fazia para ele, com 15 plantas. Faço daquele jeito. Faço pomada usando 16 plantas. Então, Daniel, você é o maior detentor da minha saúde. Você me deu a vontade de viver. Você fez isso para mim. Que Deus te abençoe. Sei que você teve há pouco tempo uma perca, nós todos tivemos uma perca muito grande, mas você continue fazendo. Você é um herói. Mesmo tendo a Globo mexido com o que você faz com tanta maestria, com tanto zelo, com tanta verdade, mas ninguém vai te parar. E eu sou um eterno grato a você. E recomendo a todos aqueles que ainda não conhecem o APS, vem conhecer, porque não tem liberdade maior do que ser livre de qualquer comodidade ou doença. É triste você não saber como tratar e o que tratar. E quando você vai para casa com a receita, além de gastar muito, você vai tomar venenos, não só remédio, que aquilo não cura, aquilo mata. Joia. Muito obrigada. Eu vou encerrar aqui a gravação, mas não vou desligar a chamada. Obrigada pelo